Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém, queridos? Graça e paz. Boa tarde, já quase boa noite. A chuva sempre dificulta as coisas, não é? É uma bênção que vem, porque rega a terra, tira aquele calorzão desesperador que tem feito nesses dias, mas sempre atrapalha que alguns cheguem. No entanto, nós viemos, e louvado seja Deus, porque nós estamos aqui. Bênção de Deus e privilégio de Deus podermos nos reunir em sua casa nessa tarde. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, por favor. Apocalipse, nós vamos ler no livro da Revelação, a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Sardes. Por favor, capítulo 3, para a leitura dessa carta. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, o fato de Deus falar não significa que eu vou ouvir. O Senhor Jesus está falando com essa igreja: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque nem todos ouvem, porque não estão dispostos a se sujeitar, se submeter à palavra de Deus. A igreja nessa cidade se parecia com a cidade. Geralmente, uma igreja que está debaixo de avivamento espiritual, do fogo do Espírito e de obediência à palavra, ela não se deixa levar. Ela leva as pessoas a levar Deus a sério e a amar a Deus e as coisas de Deus. A cidade de Sardes era uma cidade muito forte, uma cidade protegida por muralhas, uma cidade construída numa montanha, localizada sobre uma cordilheira de mais de 500 metros de altura. E lá em cima, nesses 500 metros, uma grande muralha circundava a cidade. A sua riqueza era uma riqueza legendária, porque ali passava um rio, e esse rio era riquíssimo em ouro, nas suas pedras e no seu leito, Rio Pactolus. A cidade tornou-se um império. Tinha rei. O seu mais famoso rei em toda a história chamava-se Creso. Isso era tão interessante que quando queria dizer que um sujeito era muito rico, dizia rico como Creso. Porque era rei de uma cidade onde ouro era muito abundante. Agora, a cegueira dessa cidade é o que a tornou tão famosa, para além do rio e do rei. A cegueira em relação à riqueza que tinha. Era tão rica
que tinham uma falsa segurança. As muralhas eram tão poderosas que se sentiam inatingíveis. O Senhor Jesus escreve a esta igreja, nesta magnífica cidade, dizendo que ela precisava se arrepender. Agora, preste atenção no verso 3, que diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Em outras palavras, muda de atitude, muda de rumo, muda de caminho. E é interessante que Jesus diz para essa cidade, porquanto, está no contexto de arrepende-te, ele diz, porquanto, se não vigiares, porque ela tinha que se arrepender, era de ser irresponsável consigo mesmo. Era uma cidade que não vigiava. Era uma cidade que confiava nas muralhas. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E como é que Deus veio contra essa cidade? Eu vou te contar. É parte da história. William Barclay, no comentário do Apocalipse, do seu comentário, vasto comentário do Novo Testamento, ele registra isso. Eu sempre tive esse comentário há mais de 30 anos em espanhol, mas já há em português, há PDF, é só procurar na internet. O que não faltaram a essa cidade foram várias advertências, não faltavam advertências. Solon, o mais sábio dos gregos, extremamente famoso como sábio, não como filósofo, mas como um sábio, visitou o rei Creso. Solon, nessa visita ao rei, mostrou-lhe o rei toda a riqueza de Sardes, o esplendor, a glória, como era magnífico o luxo que eles viviam. E o rei deu a entender a esse sábio grego que ele acreditava na permanência eterna do seu poder. Enquanto ele fosse vivo, ele teria poder, e por causa da riqueza, por toda a sua existência, essa cidade seria inatingível. O problema é que o homem era sábio. E ele, em sua sabedoria, percebeu que havia um abrandamento moral. Não havia fervor moral, havia um abrandamento. Havia degeneração, uma lassidão. Um povo foi se tornando cada vez mais relaxado, confiante na muralha, na riqueza, no luxo. Então Solon pronunciou palavras diante do rei Creso que se tornaram muito famosas. Ele disse: nunca digas de ninguém que é feliz sem considerar que um dia a morte vai chegar. Nunca digas de ninguém que é feliz sem considerar que um dia a morte vai chegar. Inclusive para você. Estou na fila também. Vai chegar para todos nós que estamos aqui e para todos os que não estão aqui. No mundo inteiro, a morte vai chegar. Meus irmãos queridos, Solon conhecia bem as alternativas da vida. Ele conhecia também as variações das fortunas dos homens. Que quem tem hoje pode não ter amanhã. Que um negócio de sucesso hoje, o troço pode virar e daqui a pouco não é mais sucesso. Que quem tem muito hoje pode ter pouco depois, e quem tem pouco hoje pode batalhar, lutar e vir a ter mais. Ele tinha esse conhecimento já naquele tempo, mas o rei tinha esquecido disso. O rei achava que sua riqueza, sua glória era permanente. Ele achava que nada, nunca, jamais ia dar errado para o lado dele. Relaxou.
Então esse rei embarcou numa guerra contra um rei famoso, Ciro, o rei da Pérsia. É outro livro que eu não sei se tem em PDF, mas nos sebos da vida, quem sabe acha, Ciropédia, que é a biografia de Ciro, escrito por Xenofontes. Já li essa biografia. Esse rei foi extraordinário. Esse rei chamado Ciro, ele foi citado por Isaías, no capítulo 12 da sua profecia, se não me falha a memória, quando ele cita Ciro, meu servo, 200 anos antes de Ciro nascer, Deus diz que ele vai libertar seu povo da Babilônia. Então Ciro, quando é rei sobre a Pérsia, ele invade a Babilônia e conquista a Babilônia e anexa ao seu grande império persa. Então Creso, ele embarca numa guerra contra Ciro, esse rei poderoso. Mas ele foi advertido de que ele não deveria ir lutar contra esse rei que era poderoso. Mas ele cruza o rio chamado Hales e vai ao encontro do rei persa. Mas ele, antes de enfrentar de fato o rei, consulta o oráculo de Delfos. Ele vai ouvir um profeta. E este mandou dizer-lhe: se cruzas o rio Hales, destruirás um grande império. Ele interpretou que ele ia vencer, mas na verdade ele ia perder. Mas quando você está cego, que você só se vê o tempo todo, que você gosta de você o tanto que deve, mas um tanto a mais, quando você é narcisista, que olha numa poça d'água e diz que coisa linda, mas a poça d'água, eu estou me referindo a Narciso mesmo, eu estou me referindo a ver o seu reflexo na água e gostar, e se achar o máximo. Ele se achava o máximo, ele era Creso, ele era o rei, ele era rico, ele tinha um império, ele tinha um exército. Então, só pode ser eu o vencedor. E ele então atravessou o rio e foi derrotado pelas forças persas. Ele nunca imaginou que isso fosse acontecer. Ele jamais imaginou que um dia seria derrotado. Não o preocupou muito porque ele cria que se houvesse alguma derrota, ela era só inicial, ele retornaria, entraria na sua fortaleza e se tornaria inatingível. E ele fez isso, ele recuou com seu exército, entrou em Sardes e se protegeu lá. O exército persa seguiu até ao pé da cordilheira. E ali montou o seu exército ao redor daquela cidade, esperando uma oportunidade. E por 14 dias, ele permaneceu encastelado ali atrás da sua muralha. Ciro, sábio, não é à toa que Deus chama de o meu servo, não sendo crente, mas ele tinha temor ao Deus criador dos céus e da terra, embora ele não conhecesse a Deus. Mas ele tinha um temor na alma. Ele, na sua sabedoria, oferece uma recompensa a qualquer dos seus soldados que já recebiam para lutar, mas receberiam a recompensa se lhe desse alguma informação adicional que facilitasse invadir a cidade e derrotar o inimigo. Um dos seus soldados, chamado Hieroades, ele, observando uma certa circunstância, ele viu um soldado fora da muralha. Esse soldado vai e pega uma veste, uma capa que caiu. E esse soldado pega aquela capa e ele então volta e ele percebe que há uma fenda na muralha. E o soldado utiliza a fenda para escalar a muralha. Ela é escondida. E ele fica observando. E então ele diz para Ciro: olha, eu vi isso e aquilo. Eles então, durante a noite,
vão até aquele ponto frágil da muralha. E eles escalam a muralha e entram em Sardes. A grande surpresa do exército persa foi não encontrar um sentinela sequer. Todos dormindo. Todos dormindo. Você está entendendo agora por que Jesus diz para essa igreja, nessa cidade, vigia, porque senão eu virei contra ti, numa hora em que tu não sabes, eu vou te disciplinar. Essa cidade sabia exatamente, a igreja nessa cidade, o que significava ser vigilante da boca de Jesus. A ruína da cidade estava ligada à sua falta de vigilância. A desgraça dessa cidade não aconteceu só essa vez. Posterior a isso, Alexandre o Grande tinha 4 generais e depois da sua morte ele dividiu o seu império em 4 e dentre eles havia o império de Antíoco, que foi um dos seus generais. E Antíoco governou essa cidade depois de Alexandre o Grande. E essa cidade entra em luta novamente entre Antíoco e Arqueu. E durante o cerco a Sardes, Antíoco, que vai governá-la e que vai conquistá-la, a toma de Arqueu. E acontece a mesma coisa que acontecera anteriormente com Creso. No mesmo lugar, um soldado chamado Lágoras, do exército de Antíoco, vê um soldado descer para pegar alguma coisa que caiu. Parece que tinha uma maldição naquele canto lá, não é não? Não é não, é que quando a gente é muito confiante em si mesmo, sempre tem um calcanhar de Aquiles em nós. E novamente, a cidade cai diante de um inimigo. No ano 17 da era cristã, essa cidade foi destruída por um terremoto. Abalou a cidade completamente. Foi reconstruída pelo Império Romano, que agora governa essa cidade. Então, ela foi uma cidade que teve muita glória, muita fama, muita riqueza, mas uma cidade que sofreu muito por causa do seu relaxamento, da sua falta de vigilância. Acostumou-se com a ostentação, o luxo, o prazer e a falsa segurança que carregava, tornando-se desleixada, não vigiando, foi invadida não só uma, 2 vezes, e a igreja se parecia muito com a cidade. O povo da fé, o povo de Deus, não tinha paixão, não tinha comprometimento. A palavra de Deus diz, lembra-te do que tens ouvido e recebido. Vocês já ouviram tanto, vocês já receberam tanto de Deus. Jesus que está falando. Vocês precisam se arrepender, vocês estão mortos. Jesus diz, tem só um resto aí. Ele diz, tem alguns poucos, verso 4, alguns poucos que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo. Ele está dizendo que tem compromisso. O compromisso dele é com quem anda com ele. Irmãos queridos, como Sardes foi surpreendido pelos guerreiros inimigos, nós também podemos ser surpreendidos quando não temos cautela, quando não temos vigilância, quando não estamos atentos à nossa própria vida espiritual. Então essa igreja passou a viver da fama que tinha, do nome que tinha, do passado glorioso que teve, da história, mas ela vivia agora sem esforço, sem lágrimas, sem temor de Deus, simplesmente era uma igreja que estava ali e que Jesus olhava para aquela igreja e via que tinha uns poucos que de fato tinham compromisso com ele. Eu creio que nós, como igreja brasileira, estou falando de uma maneira geral, temos muita coisa parecida com a igreja de Sardes, muita coisa parecida. Essa falsa segurança virou quase que uma tradição. Ela pode ser por causa da teologia que a pessoa crê, por exemplo, os calvinistas,
porque creem na soberania de Deus e que há uma segurança por causa da eleição. Eu estou salvo, estou sendo salvo, serei salvo, e ninguém pode me tirar das mãos do Senhor. Então, já que eu vou ser salvo mesmo, eu vou viver de qualquer maneira. Deixa eu te dar uma notícia. Você pode até crer nessa doutrina, mas a doutrina da eleição na Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo, não para viver no pecado. Então, uma pessoa que vive no pecado, por si mesma, já demonstra que ela não tem nada a ver com Jesus. Ela pode frequentar a igreja, ela pode parecer crente, ela pode ter ministério, mas a vida dela diz que ela não é crente. Porque o que define a minha fé e a minha caminhada com Deus não é lugar que eu frequento. O que define que eu ando com Deus é que Deus olha e diz assim: esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Uma geração mais jovem de líderes. Existe hoje no Brasil jovens pastores inteligentes, capazes. Mas eu já ouvi tanta bobagem. Como se o que eles estão realizando, e coisa linda, fossem resultados deles mesmos. Um dia desses, Jeremias me disse que precisou de dizer a um jovem pastor brilhante, com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Ele disse que teve que dizer: meu filho, antes de você chegar, muita gente pavimentou essa estrada para você caminhar. Muita gente pagou um preço muito alto em jejum e oração e evangelismo para essa plataforma ministerial que você tem hoje. Deus tem misericórdia de nós. Porque a gente pode ser arrogante não porque é um youtuber famoso. A gente pode ser arrogante sendo zelador de uma igreja. Você pode ser arrogante sendo analfabeto. Você pode ser arrogante tendo doutorado, pós-doutorado. A arrogância não escolhe condição social. A favela está cheia de gente arrogante. E os palácios dos condomínios fechados, mais caros do mundo, está cheio de gente arrogante. Esse rei era arrogante. A igreja de Sardes se arrogava de uma segurança pela condição social que ela tinha. E Jesus está dizendo para ela que ela precisa se arrepender. Hoje, no nosso Brasil e na igreja do Senhor, a gente pode ter boa reputação como igreja, mas Sardes também tinha boa reputação. Mas Jesus diz que ela está morta. Ela agoniza no berço da morte. Gozava de reconhecimento e fama, mas não tinha olhos para ver Jesus, para estar na presença de Deus. O apóstolo Paulo escreve a um jovem chamado Timóteo, que é um dos seus pastores que ele treina, e ele diz assim sobre mulheres que vivem na prostituição. Ele diz que esse tipo de mulher se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Está falando da vida espiritual dela. Ele diz que mesmo viva, ela está morta. Isso, ele está se referindo a Timóteo sobre mulheres que vivem na prostituição, mas isso é um princípio. Qualquer pessoa que vive na prostituição está viva, mas está morta. Está morta para Deus, está morta em relação a Deus, morreu para a sua vida espiritual. É alguém que vive só para o prazer. Irmãos queridos, Paulo diz em Romanos 3, 23, que o prazer que o pecado dá, paga um prêmio, uma recompensa. É a morte. O salário do pecado é a morte. E Sardes escolheu esse caminho fácil de prazer pelo prazer. Acomodou-se ao seu status quo e assim levou a sua vida. E a morte dessa igreja é interessante, nós temos estudado todas as igrejas até aqui. Está faltando agora Filadélfia e Laodiceia. Então nós já estudamos 4, essa é a 5ª igreja.
Interessante que o problema dessa igreja não tem a ver com perseguição, não. Não havia perseguição. A guerra contra os persas foi Creso que procurou. A cidade estava em paz. O problema dela era externo, não era interno. Não decorreu de falsos apóstolos como em Éfeso. Não decorreu de serviço e fidelidade que gerou perseguição como Esmirna. Não, não tinha esse problema. Lá também não tinha uma mulher chamada Jezabel que vivia de maneira imoral, provocava a imoralidade dentro da igreja. Não, o problema lá não era esse. A razão da miséria espiritual dessa igreja foi ociosidade mesmo. Para você ver a cidade, o povo não tinha sentinela. Todo mundo confiava na muralha e na riqueza. Não precisa vigiar. Moço crente tem que vigiar. A promiscuidade hoje está solta. Se você não vigiar, você vai achar que é normal. Deixa eu te dizer, não é, a Bíblia continua valendo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Seus olhos na internet ainda pertencem ao Espírito Santo. Então você tem que vigiar. Porque se você não vigiar, você não pode dizer assim, não, eu sou forte. Não é. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza, não é na nossa força, não. É quando você reconhece que você é fraco, que você não dá conta, é que você vai ser forte. Porque quando você se reconhece fraco e que não dá conta, você busca a Deus. Quando você se acha forte, vigoroso, capaz, autossuficiente, você embarca. Você cai. Você se torna vulnerável. Então o problema dessa igreja é o nosso problema hoje, se nós formos desleixados com a vida espiritual. Eu tinha um colega que cuidava do carro dele mais do que da mulher dele. Isso é uma boa observação, viu? Você olha para a mulher do santo, você vê o valor que ele dá nela. Às vezes a bichinha está meio precisando de um polimento. Está derrubadinha. Porque ele é pão duro, ele não investe, não é? Esse colega, o carrão dele era um negócio maravilhoso, mas a mulher dele estava sempre meio farol baixo. Acabou tudo, acabou o casamento, acabou o ministério, acabou tudo. Era um colega. Não se entenderam, não se respeitaram. Coisas se tornaram mais importantes do que pessoas. Falta de vigilância. Essa igreja em Sardes não se dava, como por vezes, se não cuidarmos, não nos damos também ao trabalho de pensar. Gente, nunca tivemos tanta informação como temos nos dias de hoje. Eu mencionei no culto de quinta-feira que alguém me pediu material para estudar. Começou a pipocar e-mail, WhatsApp, de gente que eu não sei de onde é, pedindo dicas para estudar a palavra de Deus. Tem material demais. Eu fiz seminário e estou formado desde 84. A biblioteca do seminário tinha lá 2 comentários, 3. Em espanhol, 2. Em inglês, 1. E comentário bíblico em português era difícil de achar. Eram mais generalizados assim, mais geraisões. Não tinha computador, era máquina de datilografia. Estudava, dava muito mais trabalho. Não tinha Google para pesquisar, tinha que abrir livro por livro. Eu me lembro de um colega que chegou na véspera de entregar um trabalho e disse assim, eu posso dar uma olhadinha no seu trabalho? Eu falei, você não é o professor?
Ele falou, não, é porque eu não fiz o meu e eu queria... Falei, quer copiar o meu? Naquela época não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? O cara tinha que ter cara de pau. Ele tinha que usar óleo de peroba, passar na cara e pedir mesmo o seu trabalho para ele, ó. Falei para ele, não posso fazer isso com você, com o professor, e não posso fazer isso diante de Deus, porque não é honesto. O trabalho entrega amanhã. Falei para ele, tem pelo menos 2 meses que eu estou pesquisando para fazer o trabalho. E você quer copiar? Mas eu sou misericordioso. Vou te dar a minha bibliografia. Ele amanheceu o dia na biblioteca. Eu dei a minha bibliografia para ele, a minha fonte de pesquisa. Aí você, pasme, você acredita que o trabalho dele, que foi um Ctrl+C, Ctrl+V, teve uma nota melhor que a minha? Aí é a questão do critério do professor. Mas você acha que eu me dei por vencido e agora eu vou ser relaxado porque tanto faz? Não, porque tenho temor de Deus no meu coração. Eu estou me preparando para ser um pastor, não para ser um enrolador. Esse colega, o ministério dele acabou faz muitos anos. Você tem que vigiar. Você tem que fazer o melhor. Você tem que se cuidar. Você tem que se dedicar. Isso é o mínimo que a gente deve fazer. Essa igreja afundou porque não pensava. Porque se pensasse, iria saber que aquela limitação na muralha um dia podia fazer cair o império como caiu. A cidade não pensava, a igreja não pensava, eles também não investigavam. Porque se você investiga a história, se você investiga a história bíblica, você vai descobrir que nenhum império dura para sempre. Todos os impérios caem. Todos são passageiros. Eles não se davam o trabalho de se alimentar da verdade. Eles viviam em cima de uma mentira. Hoje, queridos, nós podemos também não nos dar ao trabalho de nos alimentar da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Mas hoje é tantos direitos que as pessoas têm que elas relativizam a palavra de Deus. Tem crente que apoia aborto, que é um direito. Não vou entrar no mérito, mas quem tem direito a tirar uma vida? Não, eu não quero essa criança. Então não gere. E no caso de um abuso, estou dizendo que não quero entrar no mérito porque a coisa é complicada. Eu tive que responder essa pergunta ao vivo na Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, numa campanha que a igreja fez contra o abuso. E o jornalista disse assim, a mim é o Jeremias, ao vivo. E no caso de um abuso? O telefone tocou. Era uma mulher, ela pediu para falar em nosso lugar antes de respondermos. Eu não sei quem é essa pessoa até hoje, era ao vivo. E ela disse, eu sofri um abuso. É a coisa mais devastadora na vida. Eu não desejo isso para ninguém. Recebi muito conselho para abortar meu filho. E eu sofri demais para tomar essa decisão. Mas mesmo sendo abusada e sofrendo uma violência tão grande, eu escolhi terminar de gerar essa criança, porque eu tive que admitir com muita dor, essa criança não é só parte de um criminoso. Essa criança é parte de mim. E se eu abortar, eu mato a parte do perverso, mas eu vou matar uma parte de mim. Por mais duro que seja, essa é a verdade. E ela gerou esse filho. Ela diz, meu filho hoje tem 8 anos. Ele sabe da história dele. Eu continuo sozinha. Mas esse filho é a coisa mais maravilhosa que eu tenho e que Deus me deu. Usou essa expressão, e que Deus me deu. Aí entrou a nossa resposta. A minha palavra foi, não foi da maneira que Deus planejou.
Porque Deus não planejou isso. Porque os homens fazem escolhas e fazem escolhas erradas. Mas porque alguém faz uma escolha errada a meu respeito, não significa que eu tenho que fazer escolha errada a respeito de mais ninguém. É duro, mas hoje nós ouvimos o tempo todo que o corpo é da mulher, que a mulher faz o que quer com o seu corpo. Mas o aborto não acontece com a mulher. O aborto acontece com outro corpo que não é da mulher. Só precisa de tempo para sair de lá e ter vida própria. E todo mundo que defende o aborto só existe para defender porque foi respeitado no útero. Porque se tivesse sido abortado, não estava aqui para falar besteira. Mas a igreja vai sendo engolfada por esse modismo, essa modernidade, essa chamada pós-modernidade. E nós vamos nos tornando como todo mundo. Por mais doloroso que seja o assunto, nós temos que nos alimentar da verdade. Por mais difícil que seja. O problema espiritual de Sardes é o problema espiritual de hoje. É superficialidade espiritual. Irmãos, nós precisamos urgentemente ler a Bíblia. Sem leitura da Bíblia, nós seremos superficiais. Sem leitura da Bíblia, o nosso culto vai se limitar a uma reunião por semana. Meus queridos, esse é o triste fim que aguarda qualquer igreja que troca o seu direito de primogenitura por um prato de prazer, de lentilhas, de comida. Amados, eu preciso encerrar, eu nem sei que horas são. 6h10, então não estou invadindo demais não, é até 6h30, não é isso? 6h20. Os 7 Espíritos de Deus são mencionados. Eles têm o raio-x de Deus. Ou seja, Deus vê tudo. Tem nada que Deus não veja. Absolutamente nada que Deus não veja. Deus conhece a estrutura da igreja, seus programas. Deus conhece os seus recursos financeiros, humanos, intelectuais, a fama, tudo. Deus conhece tudo sobre nós como igreja. E se Deus não está satisfeito conosco, Ele vai nos incomodar, como Ele mandou essa carta dizendo assim, vocês precisam tomar cuidado, vocês precisam vigiar e se arrepender, porque senão eu venho e vocês não vão saber a hora que eu venho. A morte entrou em Sardes, literalmente. Entrou a tal ponto que essa igreja nem heresia tinha. Você sabe que igreja é lugar onde surge heresia, né? Heresia não surge no inferno. Heresia surge na igreja. Mas para que haja heresia numa igreja, tem que ter gente pensando, é ou não é? Alguém pensando, leu a Bíblia, interpretou de um jeito errado, cria uma doutrina. Mas lá nem isso. Nem para ter assim uma heresiazinha de vez em quando, tinha gente pensando. Eu conheço uns negócios que surgiu no meio de igreja por aí afora, que é uns negócios de maluco, de doido. Mas porque alguém leu e começou a pensar. Irmãos, que Deus nos ajude a não ser mortos, porque morto não pensa. Morto não tem calor, não tem frio, não tem fome, não tem sede. Uma igreja, quando morre, fica do mesmo jeito que um morto num caixão. Ela tinha nome de igreja viva, mas ela estava morta aos olhos de Jesus. Uma igreja viva é fogo que arde na consciência dos que a cercam. Um crente vivo, ele é como um fogo na consciência do seu vizinho. Porque o vizinho vê a vida do crente e aquilo incomoda ele. Porque a vida do crente é tão diferente da dele no sentido de que é uma vida substância viva, honesta, digna, que ele vive constrangido com a presença desse crente. Uma igreja viva é comprometida com a Bíblia, palavra de Deus. Por isso que a gente está insistindo para você ler a Bíblia toda esse ano. Eu já li a Bíblia inúmeras vezes. Estou lendo-a novamente. Aliás, esse ano eu mudei, já disse, eu não estou lendo, eu estou escutando. Eu estou ouvindo.
E o bom é que você vai ouvindo, você vai repetindo o texto junto. Você começa a descobrir que você tem aquele texto na sua mente guardado. Está só lá, escondido. Mas na medida que o narrador vai narrando, você começa a narrar junto. E você se surpreende o quanto a palavra de Deus, ela permanece na nossa mente e no nosso coração. Isso é extraordinário, irmão. Leia a Bíblia esse ano, ore a Bíblia esse ano. Orar a Bíblia como, pastor? Pega um salmo e ora. Vou fazer uma oração agora, Salmo 23. Ó Deus, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é quem vai me fazer andar assim, assado. Está entendendo? Usa a Bíblia para orar. Mas fala com Deus, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. A igreja é uma agência profética, no sentido de que ela é que tem a mensagem de Deus, e ela precisa anunciar a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus, irmãos, é muito pouca ou quase nenhuma, se for essa mensagem do púlpito. A mensagem da igreja precisa ser através de todos nós, durante a semana inteira, onde a gente for, a gente precisa ser boca de Deus para anunciar o testemunho de Jesus. É claro que o espírito de uma igreja viva sempre vai atrair retaliação, oposição, sempre, porque nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. O inimigo vai sempre trabalhar para tentar atingir o povo de Deus. A carta de Sardes é um alerta para mim, para você. É um alerta para nós. É um convite para a gente se tornar uma torre de vigilância. Deus está nos chamando para vigiar. É a única maneira de não ser surpreendido, é a vigilância. Você tem que vigiar. Então, quando surge alguma oportunidade, seja ela em que área for, de fazer alguma coisa que você tem um sensor espiritual que te diz, não faça, e vem a argumentação para você fazer, e de repente você está começando a admitir a possibilidade de que você não estava tão certo assim, mas que de repente você pode lançar mão de coisas que você mesmo condena, significa que você não está vigiando. Porque quando você sabe que não é da vontade de Deus, sai fora. É por isso que Paulo escreve a Timóteo e diz, foge das tentações da mocidade. Mas tem jovem que gosta de andar assim, ó. Entendeu? Na beira do precipício. Ele gosta de mostrar que ele é habilidoso, ele gosta de mostrar que ele dá conta. Eu posso, eu dou conta. Paulo diz, dá não, Timóteo. Foge das tentações da mocidade. Você tem que fugir das tentações da mocidade. Você não pode fugir do diabo. Mas tem jovem que foge do diabo e anda com a tentação. A tentação é uma estratégia do diabo. E te leva para ele muito mais fácil. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a tentação, você não pode resistir. Você tem que fugir. Porque você resiste hoje, você resiste amanhã. Mas depois da manhã, você bem pode ser que esteja já ludibriado, embriagado com a possibilidade de fazer algo que você não faria se você estivesse vigiando. Vigie contra a vida rasa. Eu tenho que vigiar contra a pregação rasa. Sabe quando é que tem uma pregação rasa? Quando você não lê Bíblia, quando você não ora, quando você não pesquisa, quando você não estuda, quando você não busca o conhecimento através de outros que têm mais conhecimento que você. É isso que é pregação rasa. É preciso vigiar contra a indiferença. Às vezes nós vamos nos tornando indiferentes com a nossa vida espiritual. Vigiar contra a autossuficiência. Irmãos queridos, não há igreja perfeita, mas há igreja vigilante. Amém? Nós não somos uma igreja perfeita, não seremos nunca uma igreja perfeita, mas nós precisamos ser uma igreja vigilante. Não tem crente perfeito, não tem. Os que se acham perfeitos são os piores. Os que se acham mais espirituais são os mais arrogantes. Todos nós temos pé de barro, todos nós, não tem um de nós. Nós temos que cuidar.
da nossa própria vida espiritual. A igreja pode errar ao pensar, ao decidir e ao agir. Mas só os mortos não pensam. Nós corremos o risco de errar quando a gente estuda e faz afirmações. Eu corro o risco de errar quando eu estudo e venho pregar. Se eu não vigiar, eu posso pregar o que eu acho, mas o que eu acho não vale absolutamente nada. Eu preciso pregar, assim diz o Senhor. O problema é quando a gente usa o Senhor para justificar o que a gente quer dizer. Eu já vi muita gente dizendo, assim diz o Senhor, mas não tem na Bíblia. E eu quero te dizer, não tem na Bíblia, sai fora. Sai fora, porque Deus não fala se não for através da sua palavra. Ah, mas Deus não pode levantar um profeta? Não pode, irmão. Está escrito que a revelação está selada. E quem acrescentar, vai ser acrescentado aos que a acrescentam flagelos no dia final. E não pode retirar, porque quem retirar ali será retirado das bênçãos de Deus. Então não tem essa de hoje ter novas revelações para acrescentar à Bíblia, não. Irmãos queridos, Deus nos chama através dessa carta a vigiar, como crentes, como igreja, para nós não sermos infiéis para com Deus como essa igreja se tornou. Deus conhece cada filho e o trata de maneira particular. Ele diz, alguns entre vocês, uns poucos, andarão de vestes brancas junto comigo. Ele distingue o fiel do infiel, o crente do não crente, o verdadeiro do falso, o santo do profano, o crente do religioso. Ele olha e ele separa tudo, ele conhece tudo. A bênção de Deus é reservada aos que são vencedores, e os vencedores são os que andam com ele. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quanta honra, hein? Já pensou, Neto? Jesus, diante de Deus, diz assim, esse aqui é um netão, lá do Swiss Park. Esse aqui é sustância. Esse andou comigo. Não teve vergonha de mim, não. Se humilhou, mas não me negou. Ele conhece cada um de nós. Quanta honra aguarda aquele que permanece firme na sua fé, leal aos propósitos de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, como igreja hoje, a não nos tornarmos ou não darmos passos na direção de Sardes. Vamos dar passos na direção de Filadélfia, que é assunto para domingo que vem. Porque o povo de Filadélfia, aquele povo, sim, era um povo comprometido com Deus. Era uma igreja missionária. Era uma igreja extraordinária. Amém, querido? Eita, esse amém aí, eu acho que a chuva encolheu vocês. Amém, meu irmão? Glória a Deus, Deus te abençoe. Anima aí, porque você vai voltar para casa, tem aquela comida do... Não sei, né? Às vezes sobrou do almoço, né? Você vai encarar lá como é que é? A comida francesa. Restondonté. Às vezes não é de ontem, né? Mas é do almoço, aí o soborô, né? Soborô do almoço. Irmãos queridos, vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus o privilégio que Ele nos deu de chegarmos. Vamos pedir que Deus nos abençoe para a gente viver essa semana guardados, vigilantes, para não sermos enganados, nem pelo diabo, nem pelo nosso próprio coração. A gente tem que ver se o coração está cheio da verdade de Deus ou está cheio de ideologia, que tem crente hoje cheio de ideologia. Não é pautada a sua vida pela palavra, mas pelo que acha ou pelo que estão dizendo. Que Deus guarde a nossa vida. Senhor, te damos graças, porque o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem nos ajuda a vigiar. Nos ajude a vigiar essa semana, Senhor Deus, contra toda mentira do diabo,
contra todos os enganos da falsa espiritualidade e da espiritualidade de aparência que as redes sociais incutem todos os dias. Nos livra, Senhor Deus, de viver por aquilo que é terreno e passageiro, de investir nossa vida naquilo que é capaz de se desconstruir, de se perder materialmente. Nos ajude, Senhor, a construir a nossa vida em cima daquilo que não pode passar, que é a Tua palavra. Ajuda-nos, Deus, quebranta o nosso coração, tira de nós toda a maldade, toda a vaidade, toda a arrogância, toda a soberba espiritual. Oh, Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo. Leva o Teu povo debaixo da Tua paz. Abençoa o trabalho das mãos de cada um. Guarda a saúde do Teu povo. Dá bom senso, dá prudência nesses tempos de tantos riscos. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a viver de tal maneira que a nossa caminhada, a nossa maneira de ser, de viver, de agir e de reagir sejam compatíveis com uma vida cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, te pedimos que seja assim, para o louvor da Tua glória. Amados, ide em paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a alegria do Espírito, sejam sobre vós, irmãos e irmãs, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, você que veio, Deus te abençoe.